O que será que falta, né? A gente já acorda com um desejo de marcar a nossa presença ou de contemplar aquilo que está acontecendo na vida das pessoas. A gente está atrás o tempo todo de um feedback, de uma resposta, de uma curtida, de que alguém comente alguma coisa nossa, de que a gente seja visto, porque esse é o anseio do ser humano, é de ser visto. E isso aí a gente poderia colocar o Santo Agostinho, o Freud, o Platão, todos numa mesa, como se essa mesa tivesse o potencial de unir essas pessoas que viveram em temporalidades diferentes aqui na nossa linha cronológica da Terra, e eles concordariam sobre isso. O ser humano quer ser visto, e sendo visto, ser aceito, e sendo aceito, provar daquilo que a gente considera como liberdade. E é louco porque nos dias de hoje, a gente fica nessa quase que neurose por estabelecer respostas para essas questões que a gente carrega inconsciente lá no fundo do nosso coração. E aí, essas questões, elas nos provocam a viver uma vida de correria para que a gente seja visto o tempo todo. E que a gente tenha comentários ao nosso respeito, mas que a gente também comente, ou seja, todo esse corpo, esse emaranhado, essa base que eu coloquei agora, faz com que a gente seja extremamente rápido, ou a gente se torne cada vez mais rápidos para julgar, para apontar, para colocar o dedo e para falar: a minha opinião sobre aquele assunto é essa. E quem discorda de mim geralmente tem uma força na mesma intensidade de energia que eu tive para dar a minha opinião e para achar que ela é certa, irrefutável, imbatível e não tá passiva de ser questionada. E esse é um problema que a gente encontra na nossa geração hoje. A gente vê isso muito presente. E eu não sei se você é mais chegado em questões sobre política, sobre astrologia, sobre economia, sobre futebol, né, esportes no geral. Eu não sei qual que é o seu ramo, mas a gente sabe que existe uma parcela da economia que se movimenta dos debates e das intrigas que rolam entre esses comentários, né, entre redes sociais que geram comentários e são fomentadas por conta dessa nossa ânsia. Imagina, isso coloca dinheiro no bolso de gente hoje, para você ver o quão perversa foi se tornando a sociedade. Só que a gente tá aí, e eu acredito que a gente tá aí para mudar esse jogo, ou pelo menos fazer ele ser um pouquinho mais equilibrado, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque esse vídeo é um conselho para que você não seja alguém que mora dentro dos comentários arranjando briga ali. Imagina que a ala dos comentários é uma vizinhança, é aquele vilarejo que tem as casas têm as janelas viradas para a rua e a rua é estreita e todo mundo tá se vendo de perto, só que ninguém consegue se alcançar, a gente só consegue falar. E aí a gente xinga. E aí quando alguém tá xingando, sai outra pessoa da janela, e essa outra pessoa que sai da janela fica ali olhando. O que ele tá falando? Que ele tá... E aí, dependendo do que você tá falando, se a outra pessoa da outra janelinha concorda com o que você tá dizendo, ela, tipo assim, ela curte. E aí, ou não, ou ela faz o sinal de reprovação, ou ela abre a janela dela, começa a falar também, e daí vira aquele montaréu de comentários. E a gente fica ali refém de uma rede social que surgiu há 15 anos, mais ou menos, se a gente for botar ali essas redes sociais com mais adesão, né? Há 15 anos. Pô, aí a gente tá ali debatendo conceitos que atravessaram gerações e milênios e que fundamentam os saberes filosóficos e dos padrões de pensamentos atuais e que são atravessados por experiências individuais. E aí a gente, naquelas poucas linhas ali, a gente quer deter o poder da argumentação perfeita para refutar as pessoas. E cara, não dá pra gente negar que na maioria das vezes isso vem nessa perspectiva mais bélica mesmo. A gente quer brigar, a gente quer, tipo assim, ter razão. E é claro,
a gente precisa fazer também o adendo, né, que existe ali um apêndice, uma partezinha que geralmente é até desprezada, mas essas redes sociais que a gente encontra a gente sendo gentil, gente sendo boa. E isso é uma coisa que eu gosto muito, assim. É como se eu entrasse numa horta. Sabe, você vai naqueles terrenos velhos que tinha uma horta, só tá aquela caixa assim, ó. Ela já tá toda... Mas aí você vê, tipo, um brotinho saindo dali. Uma possibilidade de vida no meio daquela secura, daquelas rachaduras, sabe? Aquela coisa meio estranha. Tem uns estercos pra lá e tem uns pedaços de madeira e umas larvas caminhando, mas de repente você olha por meio daquele que já não é nem adubo direito, mas você olha, poxa, uma possibilidade de vida, de saúde. Então tem zonas de comentários que elas nos puxam. O que eu tô querendo dizer também com tudo isso aqui? Não é para que a gente não tenha opinião. Cara, se eu tô falando o que eu tô falando aqui, é porque eu tenho algumas opiniões, é porque eu tenho alguns lados em alguns debates, é porque eu tenho algumas predisposições a pensar e ver o mundo de certa forma. E eu busco me fundamentar em autoras e autores e gente que veio antes de mim e que pensa. E também o constante exercício de me perguntar, né? Por que eu tô pensando o que eu tô pensando? O que me levou a pensar isso? E para onde eu vou pensando no que eu tô pensando. Eu acho que isso é importante também, né? É parte da ideia da construção de uma consciência crítica. E quando a gente não tem isso, a gente vai sendo levado. E aí, esses comentários, eles vão... A ala, a seção de comentários, e como alguém que também ama ver os comentários, ama abrir a minha janelinha e ficar ali vendo qual que é a do dia, a partir do vilarejo, da rua que eu tô ali, né? E aí, é que os Reels são tipo ruas, né? Esse modelo de vídeo é tipo uma rua, daí a gente abre ali e a gente dá de cara com essa janela. Então, o que a gente faz com isso é muito resultado do jeito que a gente vê o mundo e que a gente vai construindo os nossos e as nossas linhas de raciocínio na nossa cabeça. E a gente precisa, então, desenvolver uma consciência crítica, mas sabendo que a nossa consciência crítica, o fim último dela, não é rebater um comentário, ou comentar uma parada no post de alguém, ou parecer mais inteligente. Mas é que a gente cresça enquanto pessoa, no sentido de, cara, tem saberes aí que estão nos aguardando, sabe? Aquele livro que você lê, parece que ele dá match com a tua mente, assim, tipo, pô, cara, é isso, era isso, essa pessoa parece que eu tô bebendo água fresca depois de uma corrida, uma maratona de 120 quilômetros. E é aquilo. Mas essa coisa não pode, cara, uma coisa tão valiosa não pode ser suficientemente apenas destinada a você responder comentários. Ou a você criar a sua participação nos tribunais da internet ali para validar o seu ponto e assim vai. Então, esse vídeo é um convite para que você estude, veja os seus Reels, interaja nas suas redes sociais, mas não permita que aquilo ali vire um ringue. Não permita que vira um vilarejo ali, que fica só os zoião ali. E aí, o que aconteceu? O que fez e tal, cara? Cuidando da vida alheia. Como se toda a opinião da rede social fosse uma grande revolução histórica. E não que não se possa fazer revolução por aqui também, inclusive eu acredito, né, num despertar espiritual, numa nova realidade e possibilidade de vida e de convívio e de sociedade a partir daqui. Mas eu acredito que o fim último do nosso estudo é para que a vida material, concreta, o que a gente enxerga aqui na vida real, sem todos esses filtros ilusórios que a rede social coloca na gente, possa ser uma vida que valha, uma vida que faça sentido. Então é isso, estude para além dos Reels e dos vídeos daqui. Pegue um livro, pegue um papel, pegue uma caneta, vá numa biblioteca, encontre um documento, encontre um artigo, veja se tem algum centro, algum polo na sua cidade, aí uma faculdade, uma escola que você possa trocar ideia com professores e se divirta
para além das redes sociais. Valeu, até o próximo vídeo.